Bom, ah, a gente, a gente sabe que a cirurgia de hérnia é das cirurgias mais feitas, né, na residência, no SUS também, né? A gente tem mais ou menos uma prevalência de 600 mil cirurgias feitas no país, incluindo o sistema privado e o sistema público, sendo que no SUS a gente tem uma porção desses casos, né, que a gente sentiu bastante durante a pandemia, a redução de casos. Em 2019 foram quase 400 mil casos de herniorrafias, isso que eu peguei do DataSUS mesmo, todos os códigos de herniorrafia que tem pelo SUS, né, e sendo que 45 mil aproximadamente eram urgências, né? Na época da pandemia, 2020 eu não tive esse dado, mas 2021 teve uma redução bem importante ali de cirurgias, né? E a gente viu uma proporção bem maior de cirurgia de urgência, né? Cirurgias de eletivas, então, praticamente não saíram e as cirurgias de urgência começaram a ter ser uma porção bem maior. Agora a gente está mais ou menos tentando recuperar, já vem que o volume, a relação de cirurgia eletiva em relação à cirurgia de urgência já é um pouco maior, né? Mas a gente ainda está longe de tentar recuperar o volume de cirurgia que a gente teve dos anos anteriores. Quando eu comentei ali com o Dr. Totti que ia fazer a aula de hérnias, ele me comentou, claro, uma coisa que é evidente, né? Óbvio que tem que separar a parte de hérnia abdominal em hérnias simples, menores, né? Do que as hérnias complexas, que precisam de separação de componentes, etc. Isso aí me facilitou bastante o trabalho daí na hora de elaborar a aula. Mas dentro, então, de um contexto em que a gente tem um volume grande de cirurgias, né, é evidente que faz parte da nossa matriz de competência da residência, né, que até o final da R3 a gente tenha condições, né, o domínio de indicação e técnica das principais cirurgias que a gente acaba fazendo, né. E a gente tem uma ideia aqui, né? Tem vários tipos de hérnia, mas a gente sabe que na nossa realidade não é exatamente essas hérnias pequenas que a gente encontra. A gente está na Santa Casa, que é um centro de referência, né, do estado. Com certeza a gente tem casos que são muito mais complexos que a gente vai acabar tendo que enfrentar. Tá? Então, mesmo fazendo parte da matriz de competência de alguém que está aprendendo a parte de técnica operatória, né, técnica cirúrgica na especialização, a gente sabe que é uma área que é bastante especializada, né? Então, a gente tem grandes centros que vão se formando ao redor das sociedades, né? Com acreditação para cirurgia robótica e cada vez mais a gente vai encontrando novos desafios ali no desenvolvimento de técnica. Todo paciente que a gente vai avaliar para cirurgia, a gente sabe que os resultados que a gente tem é uma reunião de diversos fatores que a gente vai encontrar quando a gente está avaliando os pacientes. Então, a gente tem esses três pilares, né? Aqui a gente vê como um triângulo, mas todos eles interagem entre eles para que a gente consiga ter um resultado satisfatório. Mas a gente também tem que entender que eles funcionam em sequência, né? Funcionam como pilares, né? A gente não consegue ter uma técnica adequada ou escolher uma prótese bem feita se as avaliações do pré-operatório não estiverem bem feitas, né? Se a gente não tiver otimizado os fatores de risco do paciente, e assim como o pós-operatório também, todos os resultados que a gente tem, eles dependem do que vem antes. Então, a pincelada rápida, né? A gente já tinha visto na aula do ano passado, o Dr. Totti já tinha falado, e a gente mais ou menos já está acostumado o que é a classificação de cirúrgica, né? De contaminação de cirurgia. Então, a gente tem as cirurgias limpas contaminadas, contaminadas e infectadas, que diria, né? Que é um fator de risco importante para complicação cirúrgica. Aí, isso aqui é um exemplo de uma cirurgia que é infectada, de um caso que eu atendi num plantão de domingo de manhã, de uma senhora que tinha uma hérnia de 13 anos, né? Um defeito herniário de 7 centímetros na tomografia, comeu laranja no sábado, ficou subocluída, né? E dessa suboclusão ficou com o abdômen distendido, acabou tendo esse sofrimento isquêmico de alça e fistulizou uma alça de Delgado ali. Então, a gente tem pacientes que acabam indo, às vezes, à cirurgia de urgência. Isso aqui foi em 2020, né? Foi uma cirurgia de urgência durante a pandemia. Tem os controles de fatores de risco relacionados à obesidade, né? A gente encontra muito paciente obeso no ambulatório.
Então, tem se preconizado que o índice de massa corpórea dos pacientes ele seja menor do que 30 ou 35, conforme a sociedade, tá? Né? Isso aí tem associação com risco de recorrência, tá? Então, tem outros fatores de risco que é com evidência de grau 2, né? Que é o ASA classe 3, cirurgia aberta, né? Tempo operatório aumentado, tá? Obesidade, cigarro, etc., são vários fatores de risco ali que são associados a complicações cirúrgicas. A gente tem uma publicação desse ano também que tenta fazer uma revisão sistemática de fatores de risco, do que a gente tem de evidência, né, para a otimização de fatores de risco para os pacientes em avaliação para tratamento de hérnias. E o que a gente percebe é que o nível de evidência especificamente para o tratamento de hérnia dos pacientes, ele tem um nível de evidência baixo. Muitos deles são extrapolação de dados de estudos para outras doenças ou pós-operatório geral, né? O perioperatório geral, né, para cirurgia não cardíaca, são extrapolados para a gente, para o caso de cirurgia de hérnia. Então, diabetes, a questão de perda de peso e nutrição são alguns dos estudos que especificamente para cirurgia de hérnia a gente não encontra a evidência grau 1. Mas tem estudo, tem um ensaio relacionado à cirurgia de hérnia que ele descreve esse ponto de corte de 7% de globina glicada como um fator de risco para complicação em cirurgia de hérnia. Perda de peso, essa revisão, ela cita também a indicação de cirurgia bariátrica e até balão intragástrico para tentar melhorar essa otimização do paciente no pré-operatório, né, para que ele tenha uma perda de peso mais significativa. A própria revisão sistemática fez aqui, tentou encontrar o estudo específico de nutrição em perioperatório de paciente com herniorrafia, e de toda a revisão que eles fizeram, eles não encontraram nenhum estudo, né, que pudesse ser incluído dentro dessa análise. E o que tinha de evidência grau 1, né, que foi encontrado dessa revisão, foi justamente a questão do tabagismo, né? Então, a gente tem evidência forte de que a cessação do tabagismo é um fator que, que, que tem uma influência significativa no desfecho desses pacientes. Bom, aí a gente tem, tá, então, fator relacionado ao paciente, né? A gente tem que, primeiramente, saber diferenciar as hérnias primárias, né, ou ventrais de hérnias incisionais. Paciente que tem uma hérnia congênita ou adquirida da vida é um paciente que já tem uma predisposição anatômica para esse tipo de doença. Esse aqui essa imagem eu peguei de um livro de hérnia mais antigo, que ele tem uma seção do livro que fala sobre essas características anatômicas da decussação das fibras da aponeurose dos oblíquos, né? Então, tem pacientes que têm um padrão de decussação em que a aponeurose tem uma tendência a ser mais fina, mais frágil e desenvolver defeitos na linha média. Então, a gente acaba encontrando esses pacientes, às vezes, com mais de uma hérnia na linha média, né, que é justamente a região onde a gente encontra com mais frequência essas hérnias ventrais. E, caracteristicamente, justamente nessa região onde existe essa predisposição anatômica a desenvolver hérnia, é uma região também que é mais frágil na hora de uma correção de uma laparotomia mediana, às vezes são aquelas aponeuroses que a gente percebe que elas têm uma tendência a desfiar quando a gente tem o fio, né? Quando a gente passa o ponto ou passa o fio, né? Isso, às vezes é característico de paciente idoso que tem o tecido menos elástico, mas pode ser uma predisposição para indivíduo jovem também. E hernia incisional é evidente, né? É uma falha de cicatrização relacionada a uma incisão prévia. Então, não necessariamente a linha média, a gente tem outros tipos de hérnias também. Mas de falar de anatomia, né? Não vou deixar de mostrar aqueles slides que a gente relembra que a gente tem os nossos 3 planos musculares da parede abdominal, né? Então, a gente tem o oblíquo externo, interno e transverso. E a gente tem todas essas fibras que elas se cruzam ali, né, para fazer toda a contenção do conteúdo abdominal.
A parte interna que a gente é importante a gente lembrar assim, tem uma área de fraqueza que às vezes a gente acaba encontrando hérnia intramural, que é a hérnia de Spiegel, que é justamente naquela região da linha semilunar mais inferior abaixo da linha arqueada, né? É uma das áreas características, né, de formação de hérnia, tá? Região umbilical também é uma que é bastante frequente. Parte a região inguinal do Tortotti tinha feito a aula anteriormente, né? A gente também, depois tem um slidezinho que eu vou passar por ali. Bom, ah, dessa relação dos planos anatômicos e aponeuróticos que a gente tem que lembrar como é que é a anatomia conforme a altura, ah, a altura que a gente tem a secção transversal, né, do tronco ali, para na hora da gente lembrar de vascularização do reto abdominal, aí na hora de a gente posicionar as telas quando a gente vai fazer cirurgia, né, de correção de hérnia. Então a gente tem uma área mais superior, né, a gente tem a aponeurose anterior e a posterior formando os folhetos anterior e posterior da aponeurose, e posteriormente que a gente tem só a face transversalis, né, que é uma região de maior fraqueza e que é justamente aqui onde poderia formar aquelas saculações para a formação de hérnia de Spiegel, né? Essa aqui é a classificação que tem, que é uma mais utilizada, ah, que é para as posições das telas nas correções. Tem uma proposta mais nova de 2021, que até ano passado o Dr. Totti tinha comentado, que tem umas 12 posições diferentes da gente colocar as telas, que ainda não tem uma aplicabilidade grande e a variabilidade na nomenclatura ainda é grande, é difícil de ter uma adoção adequada. A gente lembra que a gente tem aquelas onlay mesh repair, que é quando a gente faz tipicamente algumas correções de hérnia nas próprias cirurgias que a gente tem do SUS, né, em que a gente coloca a tela sobre a poneurose do oblíquo externo. Tá? Mas a gente tem algumas correções que a gente consegue fazer da linha média, que é do plano retro-retal, né, ou sublay, que a gente chama. Tá? E tem as hérnias que a gente posiciona underlay, que é acima do peritônio, e as intraabdominais ou IPOM, que é intraperitoneal onlay mesh, tá? Que é uma outra nomenclatura que a gente usa. Região inguinal, então, que a gente lembra que tem as áreas de fraqueza que são características, então a gente tem o anel inguinal interno, que tem fraqueza também, a gente tem a região do trígono de Hasselbalch também, que é uma região de fraqueza medial aos lados epigástricos, tá? E a gente tem que sempre lembrar, né, que toda cirurgia de hérnia que a gente faz tem algum risco de a gente ter dor crônica relacionada, às vezes, a comprometimento ou encarceramento de algum nervo, tá? Na parte que a gente tem de revisão anatômica, que a gente lembra do nervo femoral, do cutâneo lateral da coxa, etc., a gente tem que lembrar que na parte da parede abdominal anterior, a gente também encontra o ilho inguinal, o ilho hipogástrico, numa região um pouquinho mais alta do trato ilho púbico, tá? E às vezes alguns pontos que podem fazer o encarceramento de algum nervo da própria parede abdominal ao longo dos planos aponeuróticos. Vascularização da parede, é bom a gente relembrar isso aqui porque tem aplicabilidade para a gente sempre, né? Quando a gente faz acesso ao abdômen, a gente tem alguns padrões de vascularização do reto abdominal, se a gente eventualmente tiver que fazer alguma secção dele, mas a gente tem uma a parte mais onde a gente tem vasos menos calibrosos é logo acima da cicatriz umbilical. A gente tem que saber que 60% da vascularização da parede vem da epigástra, e por isso a gente fala tanto dela, né? Mas a gente não deve esquecer que a gente tem os outros planos também que fazem vascularização do tecido subcutâneo e tecido mais superficial. Tá? Então, a gente tem uma artéria que sai logo ali da femoral, que faz a vascularização superficial, né, que é a epigástrica superficial, e ela também gera os ramos para vascularização do flanco, que é a circunflexa superficial. Tá? Então, a gente tem uma imagem aqui da, de um estudo por angiografia, em que mostra justamente essa vascularização e também, né, a parte da vascularização que vem lá dos ramos das mamárias, né, intratorácicas, e algumas que vêm de vascularização das intercostais.
A gente também tem essa vascularização que vem da circunflexa profunda, tá? Que ela faz todo esse sistema, essas interconexões com essas musculofrênicas também, que é uma vascularização importante que a gente deve lembrar, porque quando a gente faz liberação de componentes, inclusive teve uma cirurgia bem difícil que eu entrei há um tempo atrás, tinha entrado com o João e com a Júlia, estava bem preocupado assim quanto à desvascularização da parede, mas felizmente a paciente teve uma evolução boa, pelo menos da parede abdominal, porque cirurgia complexa às vezes tem as outras complicações relacionadas a quadro respiratório, etc. Né? Perfurantes musculocutâneas que a gente tem que lembrar também, levar em conta, é quando a gente, por exemplo, tem uma incisão mediana, tem uma evisceração, alguma coisa assim, a gente tem dificuldade de encontrar a aponeurose para poder fazer a rafia. Às vezes a gente faz um descolamento do subcutâneo para tentar fazer um ponto que pegue mais a aponeurose, músculo reto ali, né? E a gente tem que lembrar que a gente pode comprometer a vascularização do subcutâneo da pele, né? Tem paciente, às vezes, que evolui com isquemia quando o descolamento é muito grande. Então, às vezes, tem algumas técnicas de liberação do subcutâneo preservando esses perfurantes e que a gente tenta usar menos energia e tenta preservar, às vezes, quando a gente encontra os perfurantes, não seccionar eles, ficar cauterizando, né? A gente consegue preservar melhor a vitalidade da borda da nossa cicatriz cirúrgica. Drenagem venosa é importante porque as cicatrizes que a gente tem fora da linha média, elas podem trazer alguma congestão, né, para os pacientes. Então, se a gente tem algum comprometimento da cicatrização, da drenagem venosa da parede abdominal, da musculatura, a gente tem uma recirculação pela tórax abdominal, né? Mas, basicamente, né, é um sistema menos complexo. A gente tem, lembrando também, a gente tem a imagem de que a gente tem essa inervação da parede, que é justamente no plano entre o transverso e o oblíquo interno, que é quando a gente tem que lembrar que é o planinho que a gente não deve acessar, né? Justamente porque quando a gente viola ele, acaba colocando algum ponto nesse espaço entre transverso e oblíquo interno, a gente pode, às vezes, causar dor crônica nos pacientes, porque é relativamente comum ter algum encarceramento de nervo ou formação de neuroma nessa região. Se vocês perceberem nessa imagem que a gente tem à esquerda, a gente consegue encontrar justamente os perfurantes dos nervos que fazem a sensibilidade cutânea, né? Então, a gente tem perfurante de T10, T11, T12, L1 e de L1, que é do ilho hipogástrico, né? Quando a gente faz as nossas cirurgias de hernia inguinal, volta e meia, quando a gente faz aquele descolamentinho do subcutâneo ali, a gente encontra esses perfurantes e com alguma frequência acaba seccionando eles para conseguir posicionar bem a tela, né? A secção desses nervos às vezes pode causar neuroma, dependendo da maneira como que a gente faz a secção deles, e posicionar a tela às vezes em um nervo que está exposto também pode gerar dor crônica, então a gente tem que lembrar, né, que tem algumas síndromes de ingnodínia que a gente pode encontrar mais na região do pubis, que às vezes é o contato da tela para essa região, né? Bom, aí depois de tudo isso aí, a gente pensa assim, precisamos classificar hérnias, né? Porque a gente tem que conseguir comparar resultados cirúrgicos, né? Mas dentro das classificações, apesar da gente ter algumas que são reconhecidas, a gente tem tanta variabilidade de técnicas e posicionamento de tela que é muito difícil de conseguir comparar resultados. Às vezes são pools de pacientes tratados em que são avaliados desfechos, às vezes usando técnicas distintas, né? Então, e claro que para cada caso a gente acaba, às vezes, indicando uma técnica específica, então é muito difícil, às vezes, que essas classificações elas tenham uma influência direta sobre uma técnica cirúrgica específica que a gente usa, tipo, né, que faça diferença para o posicionamento de tela, né? Mas algumas reuniões são feitas para tentar padronizar, tá? E uma delas foi feita em 2017, 2007, na Grécia, que foi um consenso para criar uma classificação diferenciando hérnias primárias e incisionais, em que
nessa reunião de experts, eles eram questionados sobre alguns aspectos que consideravam ser relevantes no tratamento das hérnias e nas classificações, e no consenso eles chegaram à conclusão, né, que da linha média a gente deve considerar diferentes. A gente tem as hérnias epigástricas e umbilicais, e as hérnias laterais a gente deve lembrar que tem a Spiegel e a hérnia lombar. Tá? E como ponto de corte, nessa classificação, eles usam 2 centímetros e 4 centímetros como um ponto de corte para separar, diferenciar hérnias pequenas, grandes, médias. Então, eles tinham essa tabelinha aqui, que, claro que não precisa decorar, mas na hora de avaliar os pacientes de ambulatório, fica muito fácil da gente uh, pensar e deixar registrado em prontuário, porque muitas vezes a gente acaba evoluindo para colega avaliar depois, às vezes nem consegue conhecer o paciente. Então é importante a gente ser bastante descritivo. Hérnias incisionais, elas, né, não são a mesma entidade, né? Nesse caso, essa classificação no sentido longitudinal dos pacientes, incluindo também região subchifóidea e suprapúbica, são regiões especiais porque são próximas a bordas ósseas, né? Então, às vezes, as hérnias incisionais dessas regiões, elas têm a reconstrução delas e o posicionamento da tela, e a fixação da tela é um pouco mais desafiadora. Então, a gente saber registrar, deixar bem especificado que se trata, às vezes, de uma hérnia subchifóide, ou subcostal, ou suprapúbica, isso aí pode fazer alguma diferença na hora da gente fazer o planejamento cirúrgico. Tá? Então, a gente tem como também referências, né? A linha semilunar, na imagem do meio aqui a gente encontra a linha semilunar dividindo as regiões de subcostal, flanco e ilíaco, e a gente separa uma linha imaginária na altura do umbigo, do umbigo e da cicatriz umbilical, 3 centímetros para cima é uma linha imaginária para dividir essas regiões, 3 centímetros para baixo é uma linha imaginária para dividir a região do flanco e ilíaco. Na hora de descrever o tamanho das hérnias, tem bastante variabilidade entre conclusão do que deve ser considerado quando a gente faz essa descrição de múltiplos orifícios, ou um orifício simples. Mas quando a gente tem, por exemplo, uma única incisão com vários defeitos, normalmente se considera ser uma hérnia só, com vários orifícios, e acaba fazendo essa grande medida de comprimento sobre largura, né? Mas isso, se for o caso de ter que programar alguma cirurgia, a gente usa uma prótese bem maior, né? Em situações em que cirurgias são feitas com incisões distintas e são hérnias, e as hérnias são desenvolvidas em incisões distintas, são consideradas hérnias em separado, e às vezes, quando são bastante distantes, elas são feitos reparos com técnica, né, com abordagem e correção delas mesmas somente. E eles também consideravam o fato da hérnia ser recorrente ou não, né? Não importando nessa classificação deles se quantas vezes tinha ocorrido a recorrência, quantas vezes foi feita a correção, mas o simples fato de ser uma hérnia recorrente já traz um risco maior de ocorrer recorrências. Né? Como é que a gente avalia isso também, né? Além do exame físico, né? Porque predominantemente a gente deve avaliar todos esses casos, né, e basta o exame físico para a gente determinar o tamanho da hérnia, né, o número de orifícios, etc. Bom, tomografia e ressonância a gente tem que saber que não é rotina, né, mas a ideia, quando a gente pensa em solicitar o exame, é justamente na hora do planejamento cirúrgico se tem alguma dúvida a ser esclarecida, né? Então, tem pacientes que são obesos que a gente, né, recebe, sei lá, um ultrassom externo, né, que não consegue ilustrar bem para a gente onde é que é a hérnia, e a gente tem um panículo adiposo de 10, 12 centímetros sobre o defeito herniário, a gente não consegue identificar ele bem. Então, a gente tem que tentar esclarecer exatamente o que acontece. Hérnias intramurais, às vezes, são frequentes em pós-operatório de cirurgia laparoscópica, né? Mas a gente tem a hérnia de Spiegel como uma das hérnias que a gente tem que são de difícil palpação, às vezes a gente não consegue, pode perceber só um abaulamento, mas o saco herniário ele está dentro do plano muscular, né? Então, às vezes, para a gente conseguir caracterizar bem ela para correção é importante. Diagnóstico diferencial, às vezes uma hérnia
pode-se pensar numa hérnia encarcerada com dor local e se é um hematoma ou até uma neoplasia. Então, o exame de imagem também serve para isso, gente. Não deve ter certeza absoluta de que está tratando uma hérnia, né, de parede abdominal. Avaliações de hérnias de fora da linha média também. A gente tem algumas situações em que é imprevisível o tipo de procedimento que a gente vai fazer, tá? Então, suprapúbica é um dos exemplos de hérnias que a gente é pego de surpresa. Eu lembro que com o Arthur, o Neubauer não é Neubauer, é Nidauer, e o Pedro, a gente teve um caso em que eles tinham colocado no bloco que tinha uma hérnia descrita suprapúbica, mas ela era atrás do reto abdominal, né? Então, mesmo com o subcutâneo aberto, sem abrir a poneurose do oblíquo externo, eles não conseguiam palpar, né, a hérnia, mas tendo noção de que a gente tem várias camadas de aponeurose, a gente tem que ter bem consciente que a gente pode ter formação de saculações dentro da parede ou dentro da bainha dos retos. Também na parte de diferenciação de hérnias primárias e incisionais, a gente deve perceber que saber diferenciar elas antes no pré-operatório é bastante importante, porque isso é para o nosso planejamento cirúrgico. Então, a gente tem trabalho que mostra que uma hérnia incisional, ela tem um tempo cirúrgico bem maior, né? Então, a gente vê a significância estatística em várias dessas variáveis que foram avaliadas, né? Então, os pacientes tiveram que passar por lise de aderências, ah, tempo de procedimento bem maior, né? Às vezes com um tamanho de hérnia também bastante maior. Então, uma hérnia incisional que às vezes é pequena, a gente não deve subestimar ela, às vezes botar um horário de sala muito curto que a gente acaba atrasando um dia inteiro de bloco, tá? Complicações tardias e precoces e tardias também relacionadas às cirurgias também tem diferença, né? Então, na complicações precoces, né? Nesse trabalho aqui, na abordagem de cirurgia de hérnia incisional, lesão iatrogênica de alça intestinal não reconhecida durante o procedimento foi, foi mais prevalente, né? E ainda a gente tem, dentro dessas complicações, a gente tem uh, hérnia de sítio de trocáter, né? E incidência de recorrência de hérnia com uma significância estatística maior. Também tem propostas para tentar avaliar as hérnias em relação a esse estágio 1, estágio 2, estágio 3, relacionado a alguns fatores de risco importantes. Então, o tamanho da hérnia, o ponto de corte de 10 centímetros, é considerado para diferenciar o reparo das hérnias, né? E a classificação cirúrgica das cicatrizes, como limpa contaminada, né? Para tentar diferenciar o risco dessas cicatrizes, dessas feridas operatórias evoluírem com alguma complicação. Então, nesses estágios, o estágio 1 a gente tem como baixo risco de ocorrência de sítio cirúrgico, tá? E com recorrência baixa, que são as hérnias menores de 10 centímetros com sítio cirúrgico limpo, né? E o risco aumentado de recorrência para hérnias de sítio cirúrgico contaminado acima de 10 centímetros ou qualquer hérnia acima de 20 centímetros. Ainda, né, a gente tem essa validação desse score, né, correlacionando, então, uma incidência progressivamente maior conforme evoluem os estágios das hérnias, né, chegando a morbidade cirúrgica de 42% em pacientes com hérnias maiores de 10 centímetros com sítio cirúrgico contaminado. Em relação a tratamento, né, das hérnias, que hoje eu tinha perguntado para o Felipe o que ele ia querer ouvir, assim, em relação à cirurgia de hérnia umbilical, ventral, etc. Ele comentou assim, o momento que a gente opera, né? A gente tem como norte, assim, dizer que hérnia assintomática a gente não opera, né? Porque tem outros fatores, né? Tem outras coisas que podem trazer risco para o paciente, né? Um paciente que não tem nenhuma queixa funcional relacionada à hérnia, mas existem alguns fatores que podem trazer algum risco para o paciente, né?
Então, a gente sabe que cirurgia eletiva tem desfechos melhores que cirurgias de urgência, né? Porque a cirurgia de urgência a gente tem alça encarcerada, às vezes a gente tem isquemia de alça, necessidade de ressecção, tá? Às vezes o paciente vai à cirurgia num estado clínico pior. Então, é evidente que a gente vai ter maior mortalidade, mas pacientes que têm hérnias umbilicais entre 2 e 7 centímetros e hérnias ventrais até 7 centímetros, a chance desses pacientes evoluírem para um quadro de urgência e para uma cirurgia de urgência e emergência é um pouco maior, né? Então, a gente tem um nível de evidência, se eu não me engano, aqui é o grau 2, né? De que complicação relacionada ao tamanho da hérnia é importante, tá? Então, às vezes, a gente tem um paciente que é mais oligossintomático, né? Ou tem algum fator de risco que a gente pode melhorar. Às vezes, a gente não necessariamente precisa operar logo, mas ficar bem ciente de que que é um achado que a gente deve corrigir. Tamanho de defeito é um preditor de recorrência, tá? Então tem essa relação com essas complicações, com encarceramento, estrangulamento de hérnia, tá? E tem esse outro aspecto que é a observação, né, em paciente que é oligossintomático, assintomático, né, de que existe segurança em fazer o watchful waiting, né, dessas hérnias, mas com alguma frequência esses quadros eles podem se tornar urgências, né, e ter que ir à cirurgia, aí com risco de desenvolvimento de fístula intracutânea, ou algumas outras intercorrências tipo perfuração de alça durante a cirurgia e mortalidade de perioperatório. Acho que falei do watchful waiting, então é uma recomendação grau B, né, que provavelmente é benefício, né, que os cirurgiões devem fazer, né, sugere-se fazer, né, se recomenda, então que é uma opção para pacientes com fatores de risco modificáveis. Então, a gente encontra muito paciente no ambulatório, né, que precisa perder peso, que precisa compensar as outras comorbidades deles, que vale muito a pena a gente poder controlar elas, né, especialmente tabagismo, para que a gente possa dar a melhor chance possível dos pacientes evoluírem melhor. Hérnias sintomáticas, então a gente tem essa recomendação, né, de que devem ser tratadas, a gente vê como um grau de recomendação B, que é o tipo de coisa que a gente não faz um ensaio clínico randomizado para dizer se a gente opera hérnia sintomática ou não, a gente acaba indicando. Então, a gente sabe por observação e pelos estudos que é o que mais faz sentido é tratar um paciente que está sintomático, né? E que tem perda funcional. Técnica laparoscópica, a gente sabe que tem menos complicações relacionadas à infecção operatória. Então, tem se preconizado a abordagem laparoscópica para defeitos menores de 15 centímetros. Maior do que isso, normalmente é um contínuo de dificuldade, né? Às vezes a gente tem algumas restrições em relação a materiais, a gente tem, às vezes, a própria expertise do cirurgião, né? Hérnias de grande porte são muitas vezes desafiadoras, né? E precisa lançar a mão daquelas técnicas de liberação de componentes, na separação de componentes, TAR, né? Então, mas o que a gente vê bastante, né, de se preconizar a cirurgia laparoscópica, na nossa realidade a gente acaba vendo muita cirurgia aberta, né? Então, lá o protocolo de 2014 da Sociedade Internacional de Hérnias, eles tinham como evidência de nível 1, de que, né, uma herniorrafia simples, ela é o procedimento mais simples, né? A gente, num sistema em que a gente às vezes tem limitação de recurso, pode se oferecer, né? Nem sempre é o ideal, né? Até porque a gente tem uma incidência de recorrência maior do que na abordagem laparoscópica, né? Uh, e índice de recorrência maior do que comparado com o reparo com tela, tá? O reparo com tela também, ele parece ser um método que pode ser oferecido mesmo quando tem algum sinal de sofrimento de alça ou alça encarcerada, mas alguns estudos ainda devem ser desenvolvidos em relação a isso aí. Então,
Rafia primária e uso de tela, né? A gente já tem também evidência grau 1 de que a rafia, que o uso de tela, ela diminui bastante, né? Diminui significativamente o número de recorrências, tá? E só a sutura simples, ela, né, não é suficiente. A gente tem essa técnica de posicionamento da técnica abaixo do plano aponeurótico, né? A Sublade Mesh Location, que tem essa proposta para diminuir recorrências, né, e infecções de sítio cirúrgico. A gente mesmo reconhecendo, né, que infecção de sítio cirúrgico e seroma é mais frequente nos reparos com tela, ainda assim, isso aí sobrepõe ao risco de ter recorrência numa correção simples de uma hernia ventral. Há um outro fator de risco que se encontra como importante é o fato dos pacientes que têm diastase de reto, eles já têm uma predisposição a apresentar hérnia ventral ou até hérnia incisional numa incisão de linha média, por causa da disposição das fibras aponeuróticas, né? Então, eles recomendam que para os reparos de hérnias de linha média em paciente com diastase de reto se faça a correção com reforço com tela. Então, até há pouco tempo se discutia se colocava a tela entre 1 centímetro e 2 centímetros. No guideline agora de 2019 e o inglês que tem de 2020, eles já têm como grau de recomendação A, né, que hérnias com orifício maior de 1 centímetro, né, e classe 1, elas devem ter o seu reforço com tela. Tá? Então, tem um nível de evidência menor para hérnias umbilicais maiores de 1 centímetro também, tá? Elas têm um risco de reoperação por recorrência menor, tá? E tem sugerido, né, para hérnias pequenas e com diastase de reto, né, de que a gente faça reparo com tela para diminuir o risco de recorrência. Outra coisa outro aspecto que é bastante importante é a gente tentar diferenciar os desfechos relacionados à cirurgia aberta e cirurgia laparoscópica. A recorrência de hematoma, ele acaba sendo menor e favorece a abordagem laparoscópica. A gente sabe que na cirurgia aberta ainda tem uma incidência menor de seroma. Recorrência, o índice de recorrência ele é menor nas cirurgias laparoscópicas, e especialmente daí na cirurgia laparoscópica acaba fazendo às vezes o reparo IPOM, né, que é com a tela intraperitoneal. Tempo de internação ele acaba sendo menor para os pacientes que são tratados com abordagem laparoscópica. E tempo cirúrgico, às vezes, né, a gente tem, às vezes, a curva de aprendizado, né, da cirurgia da parede abdominal por laparoscopia, a curva de aprendizado é um pouco maior, né, então, às vezes, o tempo cirúrgico ele pode aumentar um pouco, acaba favorecendo, às vezes, a correção aberta, mas a gente sabe que pode ter um aumento de recorrência relacionado a essa abordagem. Tem bastante material ainda, assim, que poderia tentar ter uma abordagem mais específica sobre o tratamento de hérnia, mas eu quis dar uma pincelada inicial nesses aspectos de hérnia mais simples, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir as telas com o pessoal aqui. Vocês estão me vendo, pessoal? Sim. Sim. Você sabe onde é que eu tenho que clicar? Stop share. Aqui. Então, tem vários outros aspectos relacionados a posicionamento da tela do onlay mesh que a gente acaba fazendo na residência, mas que a gente sabe que pelos estudos a gente já preconiza fazer reparo laparoscópico, ou fazer a sublay, botar uma tela sublay.
acabo não tendo muita experiência com cirurgia de hérnia por vídeo, por conta de ter saído há pouco tempo da residência da oncologia, né? Mas é uma área que é muito interessante. Cirurgia de hérnia é uma cirurgia muito anatômica, né? E, e tem alguns casos complexos que às vezes a gente se sente desafiado a resolver, a gente se envolve, quer melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Tem muito paciente do ambulatório que perde muito a qualidade de vida deles com aquelas hérnias, que à medida que for aprofundando e vendo as outras coisas relacionadas ao uso de toxina botulínica na parede, ou até desenvolvimento de pneumoperitônio, ah, são outras áreas do tratamento de cirurgia de hérnia abdominal que eu pretendo desenvolver também, né? Conto com o estímulo dos residentes ali, para chamar para avaliar os casos do ambulatório também, porque que acho que os pacientes precisam. Ah, acho que fico aberto a perguntas aí, se quiserem perguntar alguma coisa. Tenho uma dúvida Hum. em relação a essas técnicas para preparo da correção de hérnias volumosas e incisionais, como o pneu peritônio pré-operatório e a injeção de toxina botulínica. ahn, É feito ali no Serviço na Santa Casa? Tem alguém que faça? Eu sei que existem as indicações, mas ainda pessoalmente não acompanhei nenhum caso. É. Não, Vitor, tu sabe que a gente fala, eu tinha falado com o Totti sobre isso, porque como venho conseguindo ir no ambulatório ali, acabo ficando disponível no hospital e consigo ir no ambulatório ver alguns casos, de eventualmente, se tivesse algum caso para indicar, até chamar o Totti para a gente programar isso. Aí a gente tem os outros desafios, que é, por exemplo, se a gente vai fazer toxina botulínica, o ideal seria a gente fazer ali 2 a 4 semanas antes do procedimento. Tá? Então, isso a gente ia fazer com o paciente internado, né? Ia ter que fazer a internação no pré-operatório, e a gente tem essa dificuldade de conseguir leito, né? Inclusive, estava falando com o Rafael hoje, tem um caso de uma cirurgia que era para sair amanhã, cirurgia grande, que a gente provavelmente não vai passar essa cirurgia porque não estava internado, porque não conseguia leito, né? Então, tanto para pneumoperitônio quanto para toxina botulínica, são pacientes que idealmente a gente deveria ter eles internados, né? A gente acaba não conseguindo. Eu vejo isso como um desafio, assim. É óbvio que se a gente encontra um paciente que a gente julgar que vale a pena indicar esse tipo de técnica, agora tem que descobrir a toxina botulínica, tem um pedido formal da Santa Casa para solicitar, né? Ah, que a gente não usa Botox só para estética, né? A gente usa para espasmo muscular em paciente da neurologia, a gente pode também, então, usar, né, para para distúrbios de ATM, trismo, né? A gente tem também relaxamento da parede abdominal, né? Para poder aproximar e medializar a borda das hérnias. Respondi. Não, é isso aí mesmo. A dúvida, a questão é que a gente mesmo faz essa aplicação ou tem alguém no hospital, algum serviço que faça aplicação da toxínica, da toxina botulínica, Pois ou... então, tu vê assim, a gente vê o pessoal às vezes fazendo TAP no próprio bloco, né? O pessoal da anestésio, né? A gente não necessariamente pediria, né? Ia pedir que o pessoal da anestésio fizesse, na verdade. Eu acho que a gente acaba tendo que desenvolver essa destreza, né? Fazer a ecografia, reconhecer os planos anatômicos na eco, saber onde filtrar. E se for ver naquela imagem que a gente tem do plano do plano onde tem o neurovascular bundle ali entre o transverso e o oblíquo interno, a gente tem os ramos ali de T10, T11 e T12 passando nos flancos ali, logo abaixo da, do gradil costal. Então, ali são pontos que a gente faz a gente faz essa infiltração com a toxina botulínica. Isso eu vi no próprio artigo ali que descreve a técnica, né? Ah, e ali normalmente já é suficiente essa infiltração para conseguir um relaxamento, né? Mais adiante nessa parte de otimização. Acho que, né, óbvio que não ia me meter a louca a fazer sem ter feito antes, né? Eu acho que se a gente encontrar algum caso que a gente
considere factível de fazer, eu acho que vale muito a pena a gente chamar o Dr. Totti. É uma boa, dá Que pra tem tentar. experiência. É. Mas isso vai ficar para uma aulinha que eu tinha falado com ele, possivelmente ele vai ministrar e no que eu propus para ele é até de trazer casos do ambulatório que a gente tem. Tá? Alguns eu vi com o Pedro, outros eu vi com o Vitor, vi com o Cláudio. Tem alguns pacientes de ambulatório que eu acho que podem se beneficiar de algumas. Né? E aí, pessoal? Acho que é, Acho que é é isso, tudo. chefe. Acho que é isso, né? Então Isso aí, tá, pessoal. Acho excelente. que tá bom. Agradeço o tempo de Beleza. vocês. Ah, tava comentando com o Rafael hoje, né? Quanto mais a gente estuda as coisas, mais a gente sabe que não sabe, né? Então, é extremamente vasto que tem, né? Técnicas diferentes, né? De liberação de componente, tem vários outros cirurgias que fazem. Então, acho que vale a pena também ter o Totti ali, que é uma pessoa que tem muita experiência para poder fazer as aulas e dar uma aula que traga junto a experiência que ele tem. Certo? Então, pessoal. Professor, eu tenho Fala, uma dúvida. fala, Sebastião. É o Sebastião? Professor, nos pacientes que são tabagistas, o paciente tem que deixar de fumar os últimos 3 meses para fazer já planear uma hernioplastia nos pacientes ou é uma contraindicação absoluta? Na verdade, eu acho que do que eu vi de revisão também, acho que esse é o nível de recomendação D, né, que é o de especialista, porque a gente às vezes correlaciona, extrapola aquele dado de infecção respiratória relacionado ao tabagismo, mas os protocolos, esses guidelines que tem de cirurgia de hérnia, na verdade, eles correlacionam principalmente ao risco de recidiva e a hipoxigenação dos tecidos, né, na cicatrização cirúrgica. Então, eles preconizam ali de 4 a 6 semanas, né? Isso aí dá mais ou menos um Tá, mês e meio. Mas é uma fase que o paciente começa a ficar mais expectorativo também, né? Isso é uma coisa ruim, né? Às vezes acaba indo à cirurgia justamente quando ele está numa época que ele está fazendo aquele toalete matinal, né? Acaba tossindo e acaba forçando a cicatriz. Mas isso é o tipo de coisa que dá para comparar também, né? tá bem, professor. E em caso de ser uma hérnia de volumosa, todos os pacientes precisam espirometria, professor? Justamente essa parte de avaliação é que a gente tem um nível de evidência baixo, né? Essa parte de otimização do paciente com DPLC não tem muita concordância e nível de recomendação ali que tem, nível de recomendação é nível C, aliás, não, é nível de evidência 3, né? Que é estudo observacional e série de caso, né? Então, a gente acaba vendo muito o que tem de trabalho relacionado às rotinas e protocolos de serviço, né? Não necessariamente comparando especificamente, né, esses protocolos, mas algumas coisas aparentemente tem um custo muito menor, né? Tu poder otimizar o paciente, garantir que ele tenha uma função pulmonar boa, que ele esteja bem compensado. Acho que faz total sentido a gente levar o paciente para a cirurgia na melhor condição possível. Eu sou muito de prezar pela segurança, né? Só o fato de não Tá, ter, né, uma evidência forte que depois você precisa estar compensado, a gente não precisa levar um paciente descompensado para a cirurgia de hérnia. tá, professor. Muito obrigado. A última pergunta, nós que temos muitos pacientes obesos, mórbidos ali no ambulatório com hérnias volumosas, eu acho que o 40% dos pacientes têm o IMC maior a 35. O professor acha que seria o melhor que o paciente tenha de 35 para embaixo, para já mais ou menos
planejar a cirurgia, o máximo, o top seria IMC 35? Tu sabe que isso eu achei. Isso é evidência que a gente tem de fora, né? A gente acaba tendo esse viés de uma casuística. A casuística que a gente tem de operar paciente obeso, a gente sabe que tem um risco um pouco maior de ter recorrência, né? Não é o ideal, Sim, tá. mas são os pacientes que precisam, né? Eu achei até muito restritiva. Até porque no ano passado eu estava com o IMC 29, né? E eu não achava que se eu precisasse um dia fazer uma cirurgia de hérnia, eu ia ter um risco tão alto de recorrer, né? Mas realmente, se tu Sim. for comparar, às vezes a gente com um paciente, a gente vê paciente com 100 quilos, 120 quilos lá no ambulatório, né? Ah, é muito da gente avaliar como é que está a condição do paciente no momento, né? Porque tem paciente que é muito sintomático, a gente consegue melhorar muito a parte funcional dele, né? Quando a gente corrige a hérnia. Tá bem, professor. Muito obrigado. Tranquilo. Acho que é isso aí, então. Isso aí, chefe. Então tá, pessoal, boa noite aí, obrigado. Tentei fazer o meu melhor aí, conseguir administrar o tempo para preparar a aula para vocês e compensar com toda a parte de trabalho e vida de pai, né? Tá? Em seguida a gente vai ter mais uma aulinha aí. Tá? Então, Certo, Muito chefe. obrigado, professor. Valeu. Boa Boa noite. noite. tá. Obrigado. Boa Boa noite. noite. Abraço.